Daremos continuidade ao curso de conhecimento de si mesmo com o tema número 45 do temário de 50 conferências da fase A. O que devemos fazer para que as práticas ensinadas deem resultados positivos? Então, este curso é completamente prático. Aqui não se pretende convencer ninguém. O que se pretende é entregar um ensinamento, entregar umas chaves, umas técnicas práticas que, se cada um de nós levar à prática, dará um resultado. Esse resultado vai ser a comprovação que cada um de nós terá e assim vai crer em si mesmo, vai convencer a si mesmo. Então existem muitas práticas e essas práticas são entregues pelos mestres, e os mestres que fizeram esse trabalho de autorrealização neste mundo físico viveram como pessoas comuns e revolucionários, fizeram esse trabalho, cometeram erros e assim foram descobrindo os seus próprios erros que cometiam ao fazer as práticas. Então, o que fazem neste tema é nos alertar, nos prevenir dos erros que nós podemos e com certeza cometeremos, porque são práticas efetivas, são práticas que realmente funcionam. Porém, se algo não funcionar conosco, o erro não está na prática, e sim está em nós. E por isso, os mestres nos previnem para abreviar o nosso trabalho, para que nós encurte o nosso trabalho e alcance o resultado positivo em tais práticas. Então, alguns aspectos que nos levam ao fracasso, ao insucesso nas referidas práticas. O primeiro aspecto que nos derrota, que nos impede de conseguir o resultado positivo em uma prática, é o fator concentração. Então, a concentração é necessária, é indispensável para qualquer atividade que nós formos fazer, seja uma atividade da nossa vida diária, qualquer coisa, requer concentração para que esse trabalho fique bem feito. Então, a concentração é algo que nós precisamos desenvolver, é uma capacidade que nós não temos. A maioria das pessoas, a maioria de nós tem dificuldades de concentração. Alguns mais, outros menos. Então, o fator concentração nos impede de obter resultados positivos e pode nos levar ao desânimo. Então, concentração quer dizer a consciência centrada na ação. Então, quer dizer, aquilo que nós estivermos fazendo, nós devemos estar com a consciência, estar ali com a consciência. Então, todos os nossos centros, todos os centros da máquina humana,
devem trabalhar em uníssono, em união, em uma atividade. Quando nós estivermos realizando uma atividade motora, ou qualquer atividade que seja, a nossa atenção deve estar na atividade. Então, deve centrar-se no coração. Então, o coração é o sol do microcosmos homem. É o centro do microcosmos homem. Vamos percebendo que abaixo do coração temos 3 centros: o centro sexual, o instintivo e o emocional inferior. Então, o coração é o centro intelectual inferior. Porém, acima do coração também temos 3 centros, que é o centro motor, o centro emocional superior e o intelectual superior. Então, aí vamos percebendo que o coração é o centro do microcosmos homem. Então, quando nós estivermos realizando uma atividade motora, qualquer atividade que nós estejamos realizando, lavando uma louça, por exemplo, qualquer atividade que seja, varrendo o quintal da nossa casa, lavando a garagem, seja o que for, a nossa atenção deve estar colaborando, todos os centros devem colaborar com o centro motor. Quer dizer, todos os centros devem estar centrados na atividade que nós estamos realizando. E não com o pensamento, com os pensamentos em outras coisas, em outras atividades, seja lá o que for. Então, todos os centros devem estar na mesma atividade, eles devem estar com a atenção centrada no coração, no nosso centro, no centro do microcosmos. E devem participar dessa atividade de verdade, e não estar pensando em outra coisa enquanto lava a louça, enquanto varre o quintal, ou enquanto lava a garagem, por exemplo. Então, a concentração nós precisamos treinar, precisamos praticar para desenvolver a concentração. Então, e como nós vamos desenvolver a concentração? Nós vamos desenvolver a concentração treinando, fazendo um esforço para realizar, para fazer, para executar todas as nossas atividades com a consciência centrada na ação. E assim nós vamos treinar e vamos adquirindo essa capacidade aos poucos. Então, nós, para fazer esse treino, devemos nos impor a nós mesmos uma disciplina que vai colaborar conosco. Essa disciplina vai ser benéfica para nós. Então, vamos fazer uma disciplina e vamos organizar uma agenda, por exemplo, uma agenda com as atividades que nós vamos realizar durante esse dia ou durante um período. Vamos colocar as atividades por ordem de prioridade, talvez por ordem de horário também,
porque existem atividades que nós não podemos fazer pela manhã, muito cedo, talvez ir a um banco, uma casa lotérica, qualquer coisa. Então vamos organizar uma agenda que vai ser o nosso cronograma desse dia. E vamos realizar as atividades uma por uma, cada uma no seu tempo. E enquanto realizamos a atividade número 1, não pensamos na atividade número 2, nem na 3, nem na 4, nem na 5, em nenhuma atividade. Nós vamos centrar todos os nossos centros, toda a nossa atenção, a atenção da máquina humana será dirigida a essa atividade. Toda a máquina humana deve estar ocupada com essa mesma atividade, com uma única atividade, e não pensar em algo que nós temos que fazer mais tarde ou algo que nós fizemos anteriormente. E então vamos treinando dessa forma, vamos treinar. Então, se nós estamos executando essa atividade número 1, vem o pensamento que mais tarde tenho que fazer tal coisa. Então, nesse momento, esse pensamento é o pensamento de um defeito, é um defeito psicológico, é um eu que está me tirando, que está me distraindo, está tirando a atenção, o centro intelectual está tirando a atenção da atividade que eu estou realizando. Então, nesse momento, eu vou apelar, vou pedir à Mãe Divina, a Mãe Divina Kundalini, que elimine esse pensamento, que elimine esse pensador. E volto a atenção com todos os centros para a atividade que estou realizando. E assim, termino essa atividade, e só quando eu termino essa atividade, eu vou passar para a atividade número 2. Jamais eu devo interromper uma atividade, deixar algo por fazer inacabado e passar uma outra atividade. Jamais. A menos que aconteça algum problema. Se está, por exemplo, estamos fazendo uma coisa e faltou algo, faltou um material, faltou um ingrediente, nós não podemos continuar. Podemos interromper, porém conscientemente vamos interromper. Então, para isso, para que não aconteça isso, nós vamos nos segurar de que não vai faltar nada, que tudo está na mão e nós não vamos precisar abandonar essa atividade. Então, não devemos suspender uma atividade inacabada e passar para outra. Somente vamos passar a outra atividade. Quando terminar essa atividade, vamos passar para outra. E quando terminamos essa, para essa, para essa e para essa. E assim vamos cumprindo a nossa agenda, o nosso cronograma de trabalho. Dessa forma, nós desenvolvemos a capacidade de concentração. E quando nós formos fazer uma prática de desdobramento astral, uma prática de meditação, uma prática de morte psicológica, uma reflexão, nós vamos ter capacidade melhor e vamos ter resultados melhores nessa prática. Então, a prática de desdobramento astral é algo muito importante, porém, nós precisamos fazer consciente. Se não fizermos, é porque estamos falhando na concentração.
Então, a consciência que nós temos durante o dia, que nós atuamos durante o dia nos nossos afazeres, será a mesma consciência que nós vamos ter na quinta dimensão, no mundo astral. Então, se durante o dia nós andamos vagando, andamos identificados com pensamentos, com ideias, fazendo uma coisa e pensando em outra, durante as horas que nós dormirmos, o nosso corpo astral vai sair e vai continuar vagando, vai continuar pensando em outras coisas, porque o corpo astral é onde está, é o corpo das emoções. As emoções, os pensamentos, os sentimentos são tem origem no corpo astral. É o corpo astral que abriga essas emoções, esses pensamentos, todos os sentidos, o sentido da visão, do olfato, da audição, do paladar, do tato, enfim, todos os sentidos. Os 5 sentidos são nativos do corpo astral. Então, a consciência que nós tivermos, que nós atuarmos durante o dia, será a consciência que nós vamos atuar durante a noite. Ou a consciência que nós atuarmos durante as horas em que estamos acordados, será a mesma consciência que nós vamos atuar nas horas em que o nosso corpo físico dorme. Então, para isso, precisamos treinar. E nós vamos treinar fazendo durante o dia as nossas atividades concentrados. E para fazer concentrados, vamos organizar a nossa agenda. Vamos fazer coisa por coisa e sem pensar no que vamos fazer seguinte ou no que fizemos anteriormente. Então, dessa forma, nós vamos treinar a concentração e vamos ter sucesso, vamos ter resultado positivo na prática de desdobramento astral, por exemplo. Outro aspecto que nos pode levar ao fracasso é a falta de fé. A falta de fé. A crença é diferente. A fé é algo superior. Então, devemos ter fé, sentir que podemos fazer, nos animar, ter esse ânimo de fazer e saber que somos capazes. Ter essa certeza de que somos capazes, porque se alguém consegue, porque eu não conseguiria? Então eu devo ter fé, eu devo ter esse ânimo, essa força de fazer, de praticar e ter resultado, que eu também posso ter resultado nas práticas, em todas as práticas. Porque os mestres nos ensinam, se nós chegamos a esse ensinamento, se nós temos a oportunidade de estar recebendo esses ensinamentos, é porque nós temos capacidade para praticá-lo. Se nós não tivéssemos capacidade para praticar, nós nem teríamos tido contato com esse ensinamento. Então, a falta de fé, nós devemos ter a fé, a força, o ânimo para praticar, acreditar, ter essa força, esse ânimo interno que nós somos capazes de realizar. Outro aspecto, o medo. O medo é a dúvida. O medo vai de mãos dadas com a dúvida. Então, nós não devemos ter medo. Não precisamos ter medo, por exemplo, de fazer um desdobramento astral. Apesar de que há muitas pessoas que ensinam,
que amedrontam que a prática do desdobramento é algo perigoso, que é perigoso ficar para lá, dizem. Porém isso não existe esse perigo, jamais, porque nós já sabemos que o corpo astral, quando sai, quando nós nos desdobramos, esse corpo astral fica conectado ao nosso corpo físico através de um cordão de prata. Esse cordão se alonga infinitamente e não se rompe. Esse cordão é o cordão da vida. Esse cordão só é cortado por ordens superiores, por ordem da nossa Divina Mãe Kundalini, que sempre está do nosso lado. E ela não autoriza cortar esse cordão, senão é o momento. Só é cortado no momento em que se vai então desencarnar. E isso não tem perigo de ser assim por acidente. Não acontece por acidente. Quem corta o cordão é o anjo da morte e só corta com a ordem da Mãe Divina, com a autorização da nossa Mãe Divina. Então não há perigo nenhum em sair em corpo astral, em viajar por todas as partes. Nós podemos ir a qualquer lugar da Terra, podemos ir aos astros, a qualquer lugar que esse cordão se alonga infinitamente. Então não precisa ter medo. Isso nós podemos ficar tranquilos, refletir que não há perigo nenhum em fazer o desdobramento astral. Teria perigo, sim, sair adormecido, porque os sonhos é um desdobramento astral inconsciente. E o desdobramento astral consciente é o contrário do sonho. Nós vamos sair do nosso corpo conscientemente, enquanto que num sonho se sai inconsciente e se vaga por lugares que o nosso ego nos leva. Então, quando nós nos desdobramos, vai ser a nossa consciência que vai nos levar. Então, para isso, nós precisamos desenvolver a concentração, desenvolver a fé e perder o medo. Eliminar o medo. Outro aspecto que pode nos impedir de ter resultado positivo na prática é um objetivo para a prática. Por exemplo, nós vamos nos desdobrar, precisamos ter um objetivo, precisamos ter um plano, aonde vamos, o que vamos fazer. Esse objetivo deve ser um objetivo superior. Nós não vamos sair para revisar a vida alheia, não vamos sair para investigar o número da loteria, nada disso. Nós vamos ter um objetivo superior. Então, um objetivo superior é em relação ao nosso trabalho mesmo. Então, nós devemos estabelecer um objetivo superior para o desdobramento. Por exemplo, conversar com um mestre. Vamos invocar um mestre. E vamos fazer o que quando esse mestre aparecer? Temos que ter também um objetivo, um segundo objetivo, que é perguntar algo, que seja algo sobre o nosso trabalho, receber algum ensinamento, enfim. Então temos que ter o objetivo, conversar com o mestre, e se ele aparecer, nós temos que ter o segundo objetivo, que é fazer uma pergunta, uma consulta. Então isso vai
afunilando para que o resultado da prática seja positivo. Então, existem algumas regras para nós, estudantes deste ensinamento. Algumas regras básicas, são 4 principais regras básicas. Saber anelar, é saber o que queremos, anelar coisas superiores, anelar algo superior, querer comprovar, desejar, ansiar a comprovação dos ensinamentos, a comprovar que realmente estes ensinamentos são superiores, que são reais. Então temos que anelar algo superior. Então, saber anelar, ter essa ânsia de constatar, de ver, de não precisar crer nas coisas que nos dizem, que nos contam, que nos inventam, e sim comprovar-nos, constatar por nós mesmos. Então, saber anelar coisas superiores. A outra regra básica é ousar. Ser ousado, ser atrevido, nos atrever a fazer a prática. Ter a concentração, a fé, eliminar o medo, estabelecer um objetivo, anelar algo superior e ousar fazer, nos atrever a fazer a prática. E fazer a prática. E ao obter um resultado, saber calar. Saber calar é não contar, não comentar, não se vangloriar, como se diz, das suas vitórias. Quando alguém realmente progride nesses estudos, se torna mais e mais simples, mais e mais humilde. E se nós vamos desenvolver o desejo de falar, de contar, de nos alardear, isso indica que nós estamos nos tornando orgulhosos, estamos nos orgulhando de ter conseguido o resultado em uma prática. Então, quando se tem esse interesse em contar, é um defeito que quer contar. E nós devemos trabalhar, então, com a morte psicológica nesse defeito, sobre esse defeito, sobre todos os defeitos. Então, sobre os defeitos que vão aparecendo. Nós vamos trabalhar na nossa psique, naquilo que vai nos aparecendo. Então, dessa forma, nós vamos rebaixando o ego, vamos rebaixando as manifestações de ego em nós. Então, aquilo que vai aparecendo, conforme vai aparecendo, nós vamos desbastando, como se diz. Vamos nos pulindo, vamos tirando as pontas, aquele ego que vai se sobressaindo. Então, conforme o ego aparece, nós podemos trabalhar. Então, para nós trabalhar sobre nós, o ego precisa aparecer. Porém, ele não precisa
não precisamos permitir, não devemos permitir que ele nos domine. Ele deve aparecer. Se nós estivermos em autoobservação, será bom que ele apareça. Porque ele aparecendo, nós vamos poder pedir à Mãe Divina que elimine. Porém, se nós não estamos em autoobservação, se o ego aparece, é um fracasso. Então, isso de aparecer ou não aparecer é algo interessante para nós refletir também. Não quer dizer que nós vamos virar um santo de um dia para o outro. A partir de hoje, não faço isso, não faço aquilo, não faço mais tal e tal coisa. Nós vamos lutar contra o desejo de fazer tal e tal coisa. Isso é o nosso trabalho. Se o ego surge nos nossos pensamentos, nós vamos trabalhar esse pensamento. Vamos pedir à Mãe Divina que elimine esse pensador. Ele aparece nos nossas emoções, os sentimentos negativos, o sentimento de rechaço por alguma pessoa, o sentimento de vingança, o desejo de vingança. Nós vamos, se estivermos atentos, nós vamos perceber aquele sentimentozinho, aquela agulhada que sente aqui dentro. Então vamos poder eliminar, vamos poder pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, dessa forma, nós vamos rebaixando o nosso ego, porque ego todos temos o ego, e é desse ego que nós vamos extrair a sabedoria. Nós vamos extrair a sabedoria exatamente dessa nossa psique negra. Aí está presa a nossa consciência. A nossa essência, a nossa consciência está presa, fracionada e presa nos diferentes defeitos psicológicos, nos 7 pecados capitais. Esses 7 se subdividem em milhares de pequeninos defeitos, e o defeito, quanto menor partícula de essência ele aprisiona, e quanto menor o defeito, quanto menor o detalhe, mais fácil é de ser eliminado. Então, a nossa observação deve ser dirigida aos centros, porque os defeitos atuam através dos nossos centros, dos 5 centros inferiores da máquina humana. E é nesses centros que nós vamos dirigir a atenção. A autoobservação deve ser dirigida aos centros para ver o que está acontecendo dentro da máquina humana e assim poder fazer as mudanças necessárias e mudanças conscientes. Então, cada vez que nós eliminamos um defeito, esse defeito libera uma partícula de essência. Quanto maior, mais forte o defeito, maior a partícula de essência presa e maior é a partícula de essência liberada. Então, vai se somando então aqueles 3% que nós temos, 3% da nossa essência está livre. Então, se nós vamos liberando a essência com a morte, essa essência liberada vai se somando a esses 3%, e um dia nós vamos ter 100% de essência liberada.
Então, este é o trabalho, é o básico do trabalho que nós devemos realizar. E este é o objetivo deste curso, nos ensinar a fazer este trabalho. Então, nós que estamos dando essas instruções, nós não somos mestres, não somos santos, não somos nada, nós somos pecadores, talvez pior do que muitas pessoas, porém estamos lutando porque queremos fazer essa transformação interior verdadeira. E para isso, uma das coisas que nós devemos fazer é contribuir para que mais pessoas possam fazer esse trabalho. Então, este é o terceiro fator, é o fator sacrifício pela humanidade. Então, nós precisamos trabalhar sobre 3 fatores, que é a morte psicológica, o nascimento e o sacrifício. O sacrifício é exatamente isso que estamos fazendo neste momento. Compartilhar o ensinamento para que mais e mais pessoas possam conhecer e também trabalhar sobre si. O nosso contato WhatsApp e Telegram é 55 o Brasil, 62 é a região, 991 92 9355 é o nosso número, o WhatsApp e Telegram. Nós temos grupo no WhatsApp, temos grupo onde se pode ingressar nesse grupo. Na descrição deste vídeo encontram um link que leva ao grupo do WhatsApp. Então, assim, desta forma, com este conferência, estamos finalizando esta conferência 45. E em breve, quando chegar na conferência 50, nós reiniciamos novamente, porque este curso é entregue de forma cíclica. Quando terminamos o temário, reiniciamos desde a conferência número 1, outra vez. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.